Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e esta é a quinta videoaula dessa playlist onde eu estou ensinando o passo a passo de como construir uma API REST utilizando o Spring Webflux. Bom, na aula passada a gente já construiu um endpoint utilizando a notação @controller. E nessa videoaula de hoje eu vou mostrar uma outra maneira que o Spring Webflux ele traz para a gente construir endpoints. É o estilo funcional de programação. Para trabalhar com esse estilo funcional de programação, o Webflux ele necessita de dois componentes, o router e o handler. Mas é muito simples, vocês vão conferir aí comigo no código o passo a passo e vão entender certinho. Então vamos começar. Bom, pessoal, então nessa videoaula, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe Handler e depois a gente vai criar uma classe Router, certo? Na classe Handler, então a gente vai determinar quais são os métodos e também como que ele vai responder a essa regra de negócio. E no nosso caso, essa regra de negócio é a busca e o salvamento de dados no banco. E já a classe Router é ela que vai ser responsável por rotear todas as requisições, as solicitações HTTP para a classe Handler. Então é ela que vai determinar que para determinada requisição, qual método handler que vai responder e montar essa resposta para o cliente. Então vamos começar. Para deixar um pouco mais fácil, eu já deixei criado aqui a classe Handler e a classe Router. Então vamos começar implementando a classe Handler. Então eu criei uma playlist handler e eu anotei essa classe com @component para mostrar então que ela é um bin que vai ser gerenciado pelo Spring Framework. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa classe, depois de anotar ela com @component, é criar um ponto de injeção da nossa playlist service para que a gente possa então utilizar os métodos de transação com o banco. Então vamos criar um ponto de injeção. Bom, feito isso, agora eu vou implementar o método findAll, que é o método que vai nos retornar uma lista de todas as playlists salvas no nosso banco. Bom, este método, mesmo ele nos retornando uma lista, a gente tem que anotar aqui como retorno um mono server response. Por quê? Porque esse server response, ele faz parte da API reativa do Spring Framework e a gente então vai montar uma resposta para enviar como retorno. Então ele vai ser um único elemento. A gente vai pegar toda essa lista, vai montar uma resposta e retornar. Então a gente tem que determinar ela como tipo mono, certo? Esse método então, ele vai se chamar findAll e ele vai receber como parâmetro um server request. E agora a gente já pode começar a montar a nossa resposta. Return, vamos utilizar esse método OK também da biblioteca reativa do Spring Framework. Ponto. A gente vai então determinar o content type dessa resposta e o body. Então vamos definir então primeiro o content type. O content type dessa resposta, ela vai ser então do tipo mediatype ponto application JSON. E agora vamos definir o body. O body, a gente vai utilizar a nossa service com o método findAll. E aqui a gente determina qual que é o tipo de retorno, qual que é o tipo dessa lista que vai vir do método findAll. É a nossa playlist, certo? Ponto class. Então, o nosso primeiro método utilizando esse endpoint com o estilo funcional de programação já está pronto. Agora, eu vou fazer esse mesmo esquema para o método findById. Então, como ele é muito parecido, eu vou copiar esse método e colar aqui embaixo.
Ele também vai ter como retorno um mono server response, só que aqui eu vou mudar o nome do método, ele vai ser find by ID. Ele também recebe como parâmetro, como argumento no método um server request, só que aqui, antes da gente montar a nossa resposta, ele precisa receber o que está vindo no path variable, que no caso é o nosso ID, porque aqui a gente quer encontrar uma única playlist, certo? Então a gente precisa definir isso. Vamos então obter o ID, para a gente passar então no método find by ID. A gente obtém ele através do request, e aqui é só a gente selecionar o path variable e anotar aqui qual que é o nome que está vindo, que no caso é o ID. Então aqui a gente já tem o ID. Aqui o content type também vai ser media type application JSON, e no body a gente vai utilizar um outro método no service, que vai ser o service.findById, e aqui a gente passa o ID que a gente acabou de obter aqui em cima. Então este método também já está pronto. É bem simples, ele é muito parecido com o primeiro método. E agora vamos para o último método, que é o método save. E assim a gente já pode substituir o nosso controller utilizando a notação @REST_controller totalmente. Então vamos lá, public. Ele também vai retornar um mono server response. O método se chama save e ele também recebe um server request. Aqui também a gente vai ter que obter qual que é essa playlist que está vindo através de uma requisição via post, para que a gente possa então passar para o método save da nossa service e salvá-lo no banco de dados. Então vamos fazer isso, eu vou criar um mono do tipo final. Esse mono é a nossa playlist, ele é um mono de playlist. E aqui eu determino playlist, que é igual a, eu também vou utilizar o request, que ele está vindo como o argumento do método, request.body to mono, que é essa classe aqui, e aqui, que é este método aqui. E aqui dentro a gente define o tipo, que é playlist.class. Feito isso, a gente também agora já pode montar a nossa resposta. Return, ou seja, ele vai salvar essa playlist no banco de dados e vai nos retornar essa playlist salva com o ID, certo? Ok, ponto, content type, media type, ponto, application JSON. E aqui vamos construir o nosso body. Bom, aqui que vai diferenciar um pouquinho, por quê? Porque a gente vai ter que passar essa playlist para ser salva no banco. Então, a gente vai utilizar o método from publisher e dentro dele a gente vai passar então a nossa playlist que a gente obteve aqui em cima, ponto flatmap. E agora a gente passa o método do service. Aqui eu vou utilizar a estrutura do Java 8 da referência ao método, onde eu só vou referenciar a nossa playlist service e eu já vou passar diretamente o método, sem parênteses, sem nada, que é o método save. Se você ainda não sabe o que é uma referência ao método, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que eu fiz especificamente explicando isso aqui no canal, ok? E aqui a gente vai também determinar qual que é o tipo que vai ser salvo, que é playlist.class. Ponto e vírgula. Aqui eu acho que tem alguma coisa errada, eu coloquei um parênteses ali, mas ele é aqui no final. Pronto, agora deu tudo certo. Vou salvar. E agora que a gente já tem a nossa playlist handler corretamente e pronta, a gente vai começar a implementar a nossa playlist router. Então eu vou abrir aqui
essa classe que eu já criei e eu anotei ela com @configuration. Então, ela vai ser uma classe de configuração do Spring Framework. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um método com a anotação @bin. Esse método, ele vai nos retornar um router function, também do tipo server response, como a gente fez lá na classe handler. Esse método, ele vai se chamar route e ele vai receber como argumento aqui, no parâmetro do método, a nossa playlist handler, que a gente acabou de criar. Bom, e agora então a gente vai começar a montar o retorno desse método. Return, ele vai nos retornar o tipo router functions, onde a gente vai passar o roteamento para cada um dos métodos da classe handler, certo? Então aqui eu vou pular uma linha, vou pôr ponto, vou escolher o método route, e dentro desse route a gente vai passar duas coisas. O tipo de método, por exemplo, get, post, update, delete, a media type e também qual que é o método correspondente na classe handler. Então vamos começar. Ele vai ser, o primeiro que vamos fazer vai ser do find all. Ele é um método get, ele é um método get, a gente abre parênteses e define a URI dele, playlist, ponto, end. Aqui dentro, a gente vai colocar o que ele aceita. Qual que é a media query. Desculpa, qual que é a media type. Application JSON. E agora, a gente vai passar qual que é o método correspondente na classe handler, também utilizando a estrutura de referência ao método. Então, é o método find all. Não precisa colocar parênteses nem nada, é só colocar o nome do método, certo? Vamos para o segundo método, eu vou utilizar o endRoute. E aqui eu vou fazer no mesmo esquema. Vou fazer para o método findById. Eu passo aqui a URI dele, playlist barra, aqui ele recebe o ID também como path variable. Ponto end accept media type ponto application JSON e aqui eu defino o método handler find by ID. E por último, vamos fazer então o método post, onde a gente vai utilizar o método save. E aqui a gente vai definir, então, o método save. Ponto e vírgula. Vou salvar essa classe e pronto. Agora a gente já vai, então, fazer os testes para ver se tá tudo ok. Só que antes disso, é importante a gente vir aqui no nosso controller, onde a gente utilizou a anotação @REST_controller, e a gente vai ter então que comentar essa anotação e salvar. Por quê? Para não ter conflito de endpoints na nossa aplicação, porque a gente já construiu um router com um handler, porque senão ele vai entrar em conflito com este controller. Então é só a gente anotar aqui para não ter problemas, certo? Eu vou então iniciar a nossa aplicação. Bom, a aplicação já subiu e agora então a gente pode vir aqui no Chrome e fazer um teste com a URI /playlist. E olhem só, a gente teve o mesmo resultado do endpoint que a gente tinha criado com a anotação @REST_controller. Agora eu vou pegar um dos IDs aqui e eu vou testar
o nosso outro método, que é o método Find by ID. Então, eu vou colar ele aqui no final. E olhem só, também tivemos o resultado esperado, o ID e o nome da nossa playlist. Agora só falta, então, a gente testar o método Save. Então, eu vou vir aqui no Postman, vou enviar uma requisição post para /playlist e aqui eu vou determinar um nome para essa playlist, vou pôr teste, Webflux funcional e vamos enviar. E olhem só, 200, ok, o status da resposta, e aqui ele já criou o ID, ou seja, ele salvou corretamente no banco de dados e nos retornou essa playlist salva com o nome de teste Webflux funcional. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é uma outra maneira de criar endpoints quando a gente está trabalhando com o Spring Webflux, que é uma maneira de criar endpoints utilizando uma programação com um estilo funcional. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova maneira para quem ainda não conhecia. E eu vou deixando, já estou comitando todo esse código no GitHub, então é só vocês entrarem lá e conferir. Vou deixar o link do GitHub aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida é só vocês irem mandando aqui nos comentários que eu vou respondendo, certo? Então eu vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!